O velho relógio de parede marcava exatamente 5 horas da tarde, quando Augusto Mendes virou a chave na fechadura enferrujada pela última vez. A aposentadoria de Hilda, a bibliotecária-chefe que por 40 anos cuidara da Biblioteca Municipal de Santa Clara, não era apenas o fim de uma era a transferência de um legado que poucos compreendiam completamente. "Tem certeza de que está pronto para isso, meu jovem?" perguntou Hilda, sua voz frágil contrastando com a firmeza do olhar que lançava Augusto. Aos 35 anos, ele dificilmente poderia ser chamado de jovem, mas comparado aos 78 de Hilda, qualquer um pareceria estar no auge da juventude. "Pronto, não sei se estou", respondeu ele, ajustando os óculos de armação fina sobre o nariz. "Mas alguém precisa continuar o trabalho." Hilda sorriu, revelando rugas profundas que emolduravam seus olhos claros. "É mais que um trabalho, Augusto. É uma responsabilidade sagrada." A pequena porta de madeira escura se abriu com um gemido prolongado, revelando uma escada em espiral que descia para o que parecia ser as entranhas da terra. O ar que escapou do subsolo carregava o cheiro característico de papel envelhecido, couro curtido e segredos guardados por demasiado tempo. "A sessão das memórias", anunciou Hilda com reverência, acendendo um antigo interruptor que iluminou fracamente o caminho à frente. "Desde 1873, quando a biblioteca foi fundada, cada geração tem seu guardião. Agora é você." Augusto engoliu em seco, sentindo o peso daquela responsabilidade enquanto descia os degraus atrás da idosa que, apesar da idade avançada, movia-se com surpreendente agilidade naquele ambiente familiar. O porão revelou-se muito maior do que ele imaginava. Uma sala ampla, com estantes que chegavam até o teto, todas preenchidas com volumes de diferentes tamanhos, cores e idades. "Cada um destes livros", explicou Hilda, fazendo um gesto abrangente, com a mão, "é um diário pessoal. Desde que esta biblioteca foi erguida, existe um acordo tácito entre as famílias fundadoras de Santa Clara. Ao morrer, cada cidadão pode optar por doar seus diários para a posteridade." "E por que alguém faria isso?" questionou Augusto, passando os dedos delicadamente pela lombada de um volume encadernado em couro vermelho desbotado. "Porque todos temos medo de ser esquecidos", respondeu ela com simplicidade. "Mas existe uma condição: nenhum diário pode ser lido antes de 50 anos após a morte de seu autor." Augusto franziu o senho. "Isso significa que estamos constantemente liberando volumes para leitura." "Exatamente", confirmou Hilda, caminhando até uma mesa de madeira maciça no centro da sala. Sobre ela, uma pilha organizada de livros aguardava. "Estes foram liberados este mês. Você começará por eles." Por um momento, o silêncio preencheu aquele espaço subterrâneo, quebrado apenas pelo tic-tac constante de um outro relógio antigo que parecia marcar não apenas horas, mas décadas. "Como saberei quais estão prontos para catalogação?" perguntou ele finalmente. Hilda apontou para um grande livro-registro encadernado em couro negro. "O livro dos finados. Cada entrada contém o nome do autor, data de nascimento, morte e a data de liberação. É sua responsabilidade agora manter este registro atualizado e verificar mensalmente quais volumes devem ser transferidos da área restrita para a de acesso." Augusto abriu o pesado registro, observando a caligrafia meticulosa que documentava gerações de vidas de Santa Clara. Era um trabalho intimidador, mas havia algo profundamente significativo nele. Como bibliotecário formado e doutor em literatura, sempre acreditara no poder das palavras para transcender o tempo. Ali estavam provas tangíveis disso, vidas inteiras preservadas em tinta sobre papel. "E quem tem acesso a esta seção?" perguntou, fechando cuidadosamente o registro. "Além do guardião,
Apenas pesquisadores credenciados e familiares diretos dos autores, mediante solicitação formal. Hilda fez uma pausa significativa. Mas lembre-se, Augusto, você é mais que um simples curador. Você é um guardião de segredos. Algumas verdades, uma vez reveladas, podem tanto curar quanto destruir. Antes que ele pudesse questionar o significado daquelas palavras enigmáticas, Hilda colocou nas mãos dele uma pequena chave de prata. A chave mestra. Cuide bem dela. E com isso, Augusto Mendes tornou-se oficialmente o novo guardião da Seção das Memórias, sem imaginar como aquele acervo de vidas interrompidas mudaria para sempre sua própria existência. As semanas seguintes foram de adaptação. Augusto dividia seu tempo entre as funções regulares na biblioteca principal, auxiliando estudantes, organizando o acervo público, promovendo eventos literários, e suas novas responsabilidades secretas no subsolo. À noite, depois que o último funcionário saía, ele descia para a seção das memórias e mergulhava no processo de catalogação dos diários recém-liberados. Foi durante uma dessas noites, exatamente 23 dias após assumir o cargo, que Augusto encontrou o diário de Sofia Amaral. O volume não era particularmente chamativo. Encadernação simples em tecido azul marinho, página de rosto escrita à mão com caligrafia elegante, mas discreta. O que chamou sua atenção foi a anotação no livro dos finados, Sofia Amaral, 1945-1975, desaparecida, declarada morta em 1982. Diário liberado conforme resolução especial do Conselho de Guardiões. O ponto de interrogação após a data de morte e a menção a uma resolução especial despertaram imediatamente sua curiosidade profissional. Casos de desaparecimento eram raros em Santa Clara, uma cidade pequena onde todos praticamente se conheciam. Augusto abriu o diário com cuidado. A primeira entrada datava de 12 de janeiro de 1970. Hoje completo 25 anos, e este caderno é meu presente para mim mesma. Um lugar onde posso ser verdadeiramente eu, sem as máscaras que uso para sobreviver nesta cidade que amo e odeio em igual medida. Santa Clara, tão bonita por fora, tão asfixiante por dentro, como um caixão forrado de seda. A franqueza daquelas primeiras linhas capturou Augusto instantaneamente. A voz de Sofia, jovem, inteligente e inconformada, parecia saltar das páginas amareladas com uma vitalidade que desafiava o tempo. Ele se viu compulsivamente virando página após página, absorvendo a vida daquela mulher que documentara seus pensamentos mais íntimos 5 décadas antes. Sofia havia retornado a Santa Clara após se formar em artes em São Paulo, cheia de ideias progressistas que contrastavam com o conservadorismo da pequena cidade do interior. Dava aulas de arte no colégio local e organizava exposições que frequentemente causavam polêmica. Através de sua escrita vibrante, Augusto conheceu seus sonhos, frustrações, amores e desilusões. Foi por volta da 3ª madrugada consecutiva de leitura que ele encontrou as primeiras menções a um relacionamento secreto. Não posso escrever seu nome aqui, não por medo, mas por respeito. Ele tem muito a perder. Esposa, filhos, reputação. Eu deveria sentir culpa, mas quando estamos juntos, tudo parece tão inevitável quanto a mudança das estações. Como podem chamar de errado algo que faz a alma cantar? O amor não deveria ter regras tão arbitrárias. Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava testemunhando o início de um amor proibido que, de alguma forma, poderia estar conectado ao desaparecimento de Sofia. As entradas seguintes descreviam encontros clandestinos, momentos de êxtase e culpa, planos impossíveis de futuro. Em 5 de novembro de 1974, Sofia escreveu com uma urgência palpável. Ele finalmente concordou. Vamos partir juntos. Deixarei Santa Clara para sempre.
Esta cidade nunca me perdoaria, e talvez eu também nunca a perdoe. O plano está traçado, 3 semanas e seremos livres. Disse-me para não contar a ninguém, nem mesmo nestas páginas, para onde iremos. Mas não importa o destino, apenas que estaremos juntos, finalmente. A última entrada do diário, datada de 27 de novembro de 1964, consistia em uma única frase: a verdade sempre encontra um caminho para emergir, como água buscando o mar. E então, silêncio. As páginas restantes estavam em branco. Um testemunho, mudo de uma vida subitamente interrompida. Augusto fechou o diário, sentindo-se estranhamente conectado a Sofia Amaral e seu destino desconhecido. Consultou novamente o livro dos finados e descobriu que o diário havia sido entregue à biblioteca por Eustáquio Amaral, irmão de Sofia, em 1983, um ano após ela ter sido oficialmente declarada morta. Olhou para o relógio e se surpreendeu ao ver que já passava das 4 da manhã. Mesmo assim, não conseguia afastar os pensamentos sobre Sofia. Quem era o amante misterioso? Para onde planejavam fugir? E, principalmente, o que havia acontecido para impedir seus planos? Guardou cuidadosamente o diário e subiu as escadas, trancando a porta da seção das memórias. Enquanto caminhava para casa, através das ruas silenciosas, de Santa Clara, sob a luz fraca da madrugada, Augusto não poderia imaginar que estava prestes a se encontrar com o fantasma de Sofia Amaral de uma maneira que jamais teria previsto. A biblioteca estava excepcionalmente movimentada naquela manhã de quinta-feira. Um grupo de estudantes do ensino médio realizava pesquisas para um projeto de história local, enchendo o salão principal com burburinhos e o ocasional riso abafado. Augusto supervisionava tudo de seu balcão, ocasionalmente lançando olhares de advertência quando o volume das conversas ameaçava perturbar o ambiente. Foi nesse momento que ela entrou. A princípio, Augusto não prestou muita atenção na mulher, que se aproximava do balcão. Apenas quando ela falou, pedindo informações sobre o acervo histórico da cidade, é que ele realmente a olhou e sentiu como se estivesse vendo um fantasma, os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de rosto, até mesmo o jeito de inclinar levemente a cabeça enquanto falava. Era como se Sofia Amaral tivesse saído das páginas de seu diário e materializado-se ali, apenas algumas décadas mais jovem do que seria se estivesse viva. "Senhor, está tudo bem?" A mulher o encarava com uma expressão preocupada. Augusto percebeu que estava encarando-a fixamente há tempo demais. "Desculpe", gaguejou, ajustando os óculos nervosamente. "Você me lembrou alguém. Em que posso ajudar?" "Estou pesquisando a história de Santa Clara nos anos 1970, explicou ela. "Particularmente, eventos relacionados ao antigo centro cultural que existia na Praça Central." "O Centro Cultural, fundado por Sofia Amaral", disse Augusto antes que pudesse se conter. A mulher arregalou os olhos, visivelmente surpresa. "Sim, exatamente. Como sabia que estou interessada especificamente nela?" Augusto hesitou, consciente de que não poderia mencionar o diário. "Seu rosto", respondeu finalmente. "Você tem uma semelhança notável com as fotografias dela que temos em nosso acervo." A mulher sorriu, um sorriso melancólico que acentuava ainda mais a semelhança. "Não é coincidência. Sofia Amaral era minha avó." O coração de Augusto acelerou. "Sou Augusto Mendes, bibliotecário-chefe." Apresentou-se estendendo a mão. "Helena Amaral", respondeu ela apertando sua mão. "Sou professora de História da Arte na Universidade Federal. Estou escrevendo um livro sobre artistas mulheres silenciadas e decidi começar pela história da minha própria família." Naquele instante, Augusto soube que o destino havia colocado diante dele não apenas a neta de Sofia,
mas também uma porta para desvendar o mistério que o consumira nas últimas noites. Temos bastante material sobre o Centro Cultural, disse ele, tentando manter um tom profissional apesar da excitação que sentia. Mas, se me permite a curiosidade, o que sabe sobre o desaparecimento de sua avó? Uma sombra passou pelo rosto de Helena. Muito pouco, infelizmente. É um assunto que sempre foi tabu na família. Minha mãe tinha apenas 5 anos quando aconteceu. Meu bisavô, que criou minha mãe depois, nunca permitiu que se falasse sobre isso. Sua mãe é filha de Sofia? Perguntou Augusto, calculando mentalmente as datas. Helena assentiu. Sim, minha mãe, Clarice, foi criada pelo avô após o desaparecimento. Meu pai conheceu minha mãe na faculdade. Eles se casaram jovens. Eu cresci ouvindo apenas sussurros sobre minha avó. Foi como se ela tivesse sido apagada deliberadamente da história familiar. E o que despertou seu interesse agora? Meu bisavô faleceu há 3 meses, explicou Helena. Entre seus pertences encontrei algumas cartas e fotografias da minha avó. Percebi que nunca tive chance de conhecê-la verdadeiramente. Este livro é minha forma de reconectá-la à história da arte brasileira e, talvez, de me reconectar com uma parte da minha própria história. Augusto observou Helena com crescente admiração. Havia nela a mesma determinação que identificara na escrita de Sofia. Uma recusa em aceitar verdades impostas, um desejo genuíno de buscar respostas, não importavam quão dolorosas fossem. Se estiver realmente interessada, disse ele, baixando a voz, talvez eu possa ajudá-la além dos materiais oficiais do acervo. Helena inclinou-se ligeiramente para a frente, intrigada. Como assim? Não posso explicar aqui, respondeu Augusto, olhando ao redor para certificar-se de que ninguém os observava com interesse demais. Podemos nos encontrar depois que a biblioteca fechar? Digamos, às 7? Ele viu a hesitação nos olhos dela, a prudente desconfiança de uma mulher sozinha, sendo convidada para um encontro com um estranho em um edifício vazio. Rapidamente acrescentou. Ou, se preferir, podemos nos encontrar em algum café nas proximidades. Helena considerou por um momento, depois sorriu. Não, tudo bem, estarei aqui às 7. O que quer que tenha para me mostrar sobre minha avó, estou ansiosa para ver. Enquanto observava Helena afastar-se para explorar a seção de história local, Augusto sentiu uma onda de empolgação mesclada com apreensão. Estava prestes a quebrar o juramento que fizera a Hilda de proteger os segredos da seção das memórias. No entanto, algo dentro dele dizia que Sofia Amaral escrevera aquele diário precisamente para este momento, para que sua história fosse finalmente conhecida pela neta que nunca tivera chance de conhecer. Às 7 horas daquela noite, o destino de 3 gerações começaria a entrelaçar-se nas páginas de um diário escrito décadas antes. O relógio da torre da igreja matriz bateu 7 vezes, cada badalada ecoando pelas ruas quase vazias do centro. Santa Clara mantinha o hábito provinciano de recolher-se cedo, especialmente nos dias úteis. As lojas já estavam fechadas, os restaurantes ainda não haviam enchido e a praça central era ocupada apenas por alguns idosos, jogando damas nos bancos de pedra. Helena chegou pontualmente à biblioteca, encontrando a porta principal trancada, conforme esperado. Hesitou momentaneamente, questionando a sensatez de confiar em alguém que acabara de conhecer. Porém, antes que pudesse reconsiderar, uma porta lateral se abriu e Augusto apareceu, acenando discretamente para que ela entrasse. Obrigado por vir, disse ele, conduzindo-a através do salão principal, agora silencioso e escurecido. O que estou prestes a mostrar é algo que normalmente não seria acessível por pelo menos mais 7 anos. Do que está falando exatamente? Perguntou Helena, seguindo-o com crescente curiosidade.
Em vez de responder diretamente, Augusto conduziu-a até uma pequena porta ao fundo da biblioteca, quase imperceptível por estar parcialmente escondida por uma estante. Retirou do bolso uma chave prateada e abriu-a, revelando uma escada em espiral que descia para um nível inferior. Você sabia que Santa Clara mantém um acervo secreto de diários pessoais doados por seus cidadãos ao longo de gerações? Perguntou ele, enquanto começavam a descer os degraus. Helena balançou a cabeça negativamente. Nunca ouvi falar disso. É uma tradição que remonta à fundação da cidade. Os diários só podem ser acessados 50 anos após a morte de seus autores, explicou Augusto. Sou o atual guardião deste acervo. Ao chegarem ao subsolo, Augusto acendeu as luzes, revelando o impressionante acervo de volumes que se estendia por todas as direções. Helena olhou ao redor maravilhada. Isso é incrível, murmurou. Uma biblioteca de vidas. Exatamente, concordou Augusto, caminhando até sua mesa de trabalho, onde o diário de Sofia estava cuidadosamente colocado. Normalmente, mesmo como familiar direta, você precisaria fazer uma solicitação formal e aguardar aprovação para acessar qualquer material. Mas encontrei algo que acredito que você precisa ver agora. Ele pegou o diário e o estendeu para Helena. Este é o diário pessoal de Sofia Amaral, sua avó. Helena encarou o volume com olhos arregalados, sua mão tremendo ligeiramente ao estender-se para tocá-lo. Como isso veio parar aqui? Perguntou com a voz embargada. Foi entregue por Eustáquio Amaral, irmão de Sofia, após ela ter sido declarada oficialmente morta, explicou Augusto. Tecnicamente, não deveria ser acessível até 2032, 50 anos após a declaração de óbito, mas como guardião, tenho certa discricionariedade em casos especiais. Helena acariciou a capa do diário, como se através do toque pudesse estabelecer uma conexão com a avó que nunca conhecera. Posso lê-lo? É por isso que estamos aqui, respondeu Augusto, indicando uma confortável poltrona de leitura posicionada sob uma luminária. Leve o tempo que precisar. Enquanto Helena se acomodava e abria cuidadosamente a primeira página do diário, Augusto retirou-se discretamente para o outro lado da sala, ocupando-se com a organização de outros volumes para dar-lhe privacidade. Ocasionalmente, lançava olhares em sua direção, observando as emoções que cruzavam seu rosto à medida que mergulhava na vida de Sofia. Quase 2 horas se passaram em silêncio, quebrado apenas pelo ocasional virar de páginas e, em determinados momentos, por suspiros ou exclamações abafadas de Helena. Quando finalmente fechou o diário, tinha os olhos marejados. Ela era incrível, disse Helena, quando Augusto aproximou-se novamente. Tão à frente de seu tempo, tão corajosa. Sim, essa foi minha impressão também, concordou ele, sentando-se na cadeira à frente dela. Mas o diário termina abruptamente. Você tem alguma ideia de quem poderia ser o homem com quem ela planejava fugir? Helena balançou a cabeça lentamente. Há suspeitas na família, mas nada confirmado. Minha mãe era muito pequena, não tem lembranças claras, e meu bisavô, como disse, nunca permitiu que o assunto fosse discutido. O que aconteceu após o desaparecimento? Houve investigação? Pelo pouco que consegui descobrir, sim, mas foi encerrada rapidamente. A versão oficial é que ela fugiu sozinha, abandonando a filha. Alguns na cidade espalharam rumores de que ela havia se suicidado, outros que havia sido vítima de algum crime. Sem corpo, sem testemunhas, o caso foi arquivado. Augusto refletiu. Por um momento. O diário sugere que ela tinha planos concretos de partir com alguém. Não parece o perfil de quem cometeria suicídio. Concordo, disse Helena firmemente. Ela tinha planos, sonhos, e amava minha mãe. Isso fica claro nas entradas sobre a filha. Não acredito que simplesmente abandonaria tudo sem deixar rastros. Um silêncio pensativo caiu sobre eles.
enquanto ambos contemplavam as possibilidades. E se continuássemos essa investigação juntos? Propôs Augusto subitamente. Você com seus conhecimentos sobre a história familiar, eu com acesso aos registros da biblioteca e da cidade. Os olhos de Helena brilharam com determinação renovada. Estava pensando exatamente a mesma coisa. Mas por que você se importa tanto com isso? É apenas curiosidade profissional? Augusto hesitou, perguntando-se como explicar a conexão inexplicável que sentia com aquela história. Digamos que sou um guardião de memórias que acredita que algumas histórias merecem ser completadas. A de Sofia é uma delas. Helena sorriu, um sorriso que lembrava tanto o que Augusto imaginava ser o de Sofia. Por onde começamos? Pelo homem misterioso, respondeu ele decidido. Precisamos descobrir com quem Sofia planejava fugir. Isso pode ser a chave para tudo. E assim, sob a luz amarelada da antiga biblioteca, um pacto silencioso foi selado. O que nenhum dos dois poderia prever era como essa busca pelo passado transformaria irrevogavelmente seu próprio futuro. Nas semanas seguintes, Augusto e Helena estabeleceram uma rotina de encontros regulares para avançar na investigação. A biblioteca tornara-se o quartel-general de uma operação que misturava pesquisa histórica, genealogia e algo próximo a um trabalho detetivesco amador. Augusto disponibilizara um espaço reservado na seção das memórias, onde pudessem trabalhar, sem interrupções. Ali, entre mapas antigos da cidade, recortes de jornais da época e fotografias do Centro Cultural de Sofia, passavam horas discutindo teorias e analisando pistas. Precisamos estabelecer uma lista de suspeitos, sugeriu Helena, numa tarde chuvosa de domingo, quando a biblioteca estava oficialmente fechada. Homens casados que tinham contato frequente com minha avó. Pelo diário, sabemos que era alguém proeminente na cidade, raciocinou Augusto. Ela menciona várias vezes que ele tinha muito a perder. Posição social, reputação. Helena desenrolou um antigo mapa de Santa Clara sobre a mesa. Em 1974, estes eram os principais pontos de poder na cidade: a prefeitura, a igreja, o banco, o cartório e o jornal local. Vamos verificar quem ocupava esses cargos na época, propôs Augusto, abrindo seu notebook para consultar os arquivos digitalizados. Após algumas horas de pesquisa meticulosa, compilaram uma lista com 5 nomes. Antônio Vieira, prefeito. 1972-1976, Cândido Bueno, diretor do Banco Rural Francisco Mendonça, proprietário do jornal A Gazeta de Santa Clara, Geraldo Santos, tabelião do único cartório da cidade, Henrique Almeida, médico-chefe do Hospital Municipal. Todos, casados, todos em posições de poder, observou Helena. Mas como determinar qual deles estava envolvido com minha avó? Augusto refletiu por um momento. Talvez devêssemos abordá-lo de outra maneira. Em vez de focar no amante, vamos investigar o desaparecimento em si. Algo aconteceu entre a última entrada do diário e a data prevista para a fuga. Helena concordou. A última entrada é de 27 de novembro de 1974. Minha avó desapareceu na noite de 15 para 16 de dezembro. Quase 3 semanas depois, notou Augusto. O que aconteceu nesse intervalo? E por que ela parou de escrever no diário? Essa nova abordagem os levou aos arquivos do jornal local. A Gazeta de Santa Clara havia sido digitalizada apenas parcialmente, o que significava horas folheando edições originais em papel frágil e amarelado. Augusto conseguiu acesso especial aos arquivos através de seus contatos profissionais. Após 2 dias exaustivos revisando todas as edições de novembro e dezembro de 1974, encontraram algo potencialmente significativo na edição de 2 de dezembro. Exposição polêmica causa indignação.
A mais recente exposição organizada por Sofia, o Amaral no Centro Cultural, gerou protestos de setores conservadores da comunidade. A mostra, intitulada Corpos Políticos, apresenta obras que, segundo críticos, atentam contra a moral e os bons costumes. O padre Inácio Meireles classificou as obras como obscenidades disfarçadas de arte e convocou os fiéis a boicotarem o evento. Entre os defensores da exposição está o médico Dr. Henrique Almeida, que declarou ser um triste retrocesso tentar censurar expressões artísticas em plena década de 70. Dr. Henrique Almeida, murmurou Helena, apontando para o nome na lista de suspeitos. Ele defendeu publicamente minha avó. E isso, em 1974, não era uma posição popular em uma cidade pequena e conservadora, acrescentou Augusto, especialmente para alguém em posição de destaque. Continuaram pesquisando e encontraram mais 2 menções ao Dr. Almeida em conexão com Sofia, uma fotografia de um evento beneficente onde apareciam conversando ao fundo e um agradecimento formal de Sofia no programa impresso de uma exposição anterior, onde o médico era citado entre os apoiadores incondicionais da arte livre. Acho que encontramos nosso homem, concluiu Helena, mas isso ainda não explica o desaparecimento. Augusto consultou suas anotações. Dr. Henrique Almeida, deixe-me verificar o que aconteceu com ele. Uma rápida pesquisa nos registros da cidade revelou que o médico havia se mudado de Santa Clara em fevereiro de 1975, apenas 2 meses após o desaparecimento de Sofia. Oficialmente, havia aceitado um cargo em um hospital de São Paulo. Isso parece confirmar nossa teoria, disse Helena empolgada. Ele partiu pouco depois, provavelmente devastado pelo que quer que tenha acontecido com minha avó. Ou culpado, sugeriu Augusto cautelosamente. Helena o encarou, perturbada com a insinuação. Você acha que ele poderia... Não estou acusando ninguém, esclareceu Augusto rapidamente, apenas considerando todas as possibilidades. O timing da partida dele é no mínimo suspeito. Ambos concordaram que o próximo passo lógico seria descobrir mais sobre o Dr. Henrique Almeida. Estava ele ainda vivo? Teria família que pudesse fornecer informações? Um telefonema para o Conselho Regional de Medicina, onde Helena se apresentou. Como pesquisadora acadêmica, revelou que o Dr. Almeida falecera em 2010, aos 83 anos. Tinha se aposentado em São Paulo após uma carreira de sucesso como cirurgião. Outro beco sem saída. Suspirou Helena, desanimada. Não necessariamente, ponderou Augusto. Se ele se mudou para São Paulo em 1975, pode ter deixado registros, correspondências. E se tiver família? Uma pesquisa online revelou que o Dr. Almeida deixara uma viúva, Teresa Almeida, e 2 filhos. Um deles, Ricardo Almeida, era atualmente professor de medicina na mesma universidade onde Helena lecionava. Uma coincidência que parecia quase providencial. Conheço Ricardo de vista, revelou Helena, surpresa. Nossos departamentos já colaboraram em projetos interdisciplinares. Isso facilita uma abordagem, animou-se Augusto. Mas como perguntamos a alguém se seu pai teve um caso extraconjugal que pode ter terminado em tragédia? Helena mordeu o lábio pensativa. Não podemos ser diretos, obviamente. Talvez eu possa iniciar uma conversa casual, mencionando meu projeto sobre artistas esquecidas, incluindo minha avó, e observar a reação dele ao nome Sofia Amaral, completou Augusto. Pode funcionar. O encontro entre Helena e Ricardo Almeida foi cuidadosamente orquestrado para parecer casual. Helena aproveitou um simpósio interdisciplinar na universidade para abordar o médico durante o coffee break. Com a graça de quem não planeja nada, deixou que a conversa fluísse naturalmente até o momento em que mencionou seu projeto sobre artistas mulheres esquecidas de Santa Clara.
Estou particularmente interessada no Centro Cultural dos anos 70, comentou Helena, observando atentamente a expressão do professor de medicina. Minha avó, Sofia Amaral, foi diretora de lá por alguns anos. O efeito do nome foi imediato. Ricardo, que até então mantinha uma expressão polida mas distante, subitamente empalideceu. A xícara que segurava tremeu ligeiramente em sua mão, derramando algumas gotas de café sobre a mesa. Sofia Amaral, repetiu ele, tentando disfarçar seu desconforto com um sorriso forçado. O nome não me é estranho. Ela desapareceu misteriosamente. Em 1974, continuou Helena, fingindo não notar a mudança na atmosfera. Um caso nunca resolvido. Ricardo limpou a garganta, consultando nervosamente seu relógio de pulso. Fascinante. Infelizmente, tenho uma aula em 5 minutos. Foi um prazer. Conversar, professora. Antes que Helena pudesse insistir, ele se afastou apressadamente, deixando-a sozinha com a certeza de que havia tocado em um nervo exposto. Naquela mesma noite, Helena relatou o encontro a Augusto na biblioteca. Ele sabe de algo, concluiu ela, andando de um lado para outro na sessão das memórias. A reação dele foi visceral demais para ser coincidência. Augusto assentiu, contemplativo. Mas isso não significa que ele saiba o que aconteceu. Talvez apenas conheça a história do envolvimento de seu pai com Sofia. Precisamos falar com ele novamente, de forma mais direta, decidiu Helena. Isso pode assustá-lo ainda mais, ponderou Augusto. E se abordássemos a viúva do Dr. Almeida? Teresa deve ter quase 80 anos agora. Talvez o tempo tenha suavizado. Antigas feridas. Helena refletiu sobre a sugestão. É arriscado, mas pode funcionar. Como a encontramos? Deixe isso comigo, respondeu Augusto. Tenho acesso a registros que podem nos ajudar. 3 dias depois, estacionavam em frente a um elegante condomínio para idosos na zona sul de São Paulo. Teresa Almeida havia concordado em recebê-los após um telefonema de Augusto, que se apresentara como pesquisador escrevendo um livro sobre a história da medicina em cidades do interior, com um capítulo dedicado ao trabalho pioneiro do Dr. Henrique Almeida. O apartamento de Teresa era aconchegante e luminoso, decorado com fotografias de família e lembranças de viagens. A própria Teresa surpreendeu-os. Aos 78 anos, mantinha-se elegante e lúcida, com olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar além das aparências. Então querem saber sobre Henrique? Disse ela após os cumprimentos iniciais, indicando o sofá para que se sentassem. 50 anos de casamento e ainda sinto sua falta todos os dias. Augusto e Helena trocaram olhares, nervosos. A culpa por terem mentido sobre o propósito da visita pesava sobre ambos. Na verdade, dona Teresa, começou Helena hesitante, não estamos exatamente pesquisando sobre medicina. Estou escrevendo sobre minha avó, Sofia Amaral, que desapareceu em Santa Clara em 1974. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Teresa manteve o olhar fixo em Helena, sua expressão transitando da surpresa para algo mais complexo. Uma mistura de reconhecimento, dor e, surpreendentemente, alívio. Finalmente, murmurou a senhora com um suspiro profundo. Depois de tantos anos, finalmente alguém veio perguntar diretamente. Helena inclinou-se para a frente, o coração acelerado. Então a senhora sabe algo sobre o desaparecimento da minha avó? Teresa levantou-se lentamente e caminhou até uma estante. De uma gaveta trancada, retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Henrique me contou tudo em seu leito de morte, revelou ela, retornando ao sofá com a caixa nas mãos. 50 anos guardando um segredo que o corroeu por dentro. Acho que ele esperava encontrar paz na confissão. Então ele estava envolvido com minha avó, constatou Helena, sua voz trêmula. Teresa assentiu. Eles se amavam. Um amor impossível em muitos sentidos, mas genuíno.
Henrique era um homem dividido, devotado à família, mas completamente apaixonado por Sofia. Ela representava tudo o que ele admirava: coragem, liberdade, paixão pela vida. E o desaparecimento? Perguntou Augusto suavemente. Os olhos de Teresa encheram-se de lágrimas. Não foi culpa dele, não diretamente, mas carregou essa cruz até o fim. Com dedos trêmulos, abriu a caixa, revelando um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita desbotada e um pequeno caderno. Sofia e Henrique planejavam fugir juntos em dezembro de 1974, continuou Teresa. Ele havia aceitado uma posição em um hospital em Montevidéu, no Uruguai. Tudo estava arranjado. Passagens, documentos, uma casa alugada. Henrique pretendia me pedir o divórcio após se estabelecerem, mas algo deu errado, concluiu Helena. Alguém descobriu, confirmou Teresa. Alguém poderoso o suficiente para intervir de forma drástica. Quem? Perguntaram Augusto e Helena simultaneamente. O prefeito Antônio Vieira, revelou Teresa, sua voz agora quase um sussurro. Era cunhado de Henrique, casado com minha irmã Eleonora. Quando descobriu o affair e os planos de fuga, ficou furioso. Não pela infidelidade em si, mas pelo escândalo que isso representaria para sua carreira política. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele fez? Confrontou Sofia na noite de 15 de dezembro, continuou Teresa. Foi ao centro cultural com 2 homens de confiança. Segundo Henrique descobriu depois, a intenção era apenas assustá-la, forçá-la a deixar a cidade discretamente, sozinha. Mas algo saiu do controle, adivinhou Augusto, sentindo-se como se estivesse mergulhando em águas cada vez mais sombrias. Teresa assentiu gravemente. Houve uma discussão acalorada. Sofia, sempre destemida, ameaçou expor tudo publicamente. Em algum momento ela foi empurrada. Caiu batendo a cabeça em uma escultura de mármore. Foi um acidente trágico, pelo que Henrique me contou. Helena cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Eles a mataram e ocultaram o corpo, completou Teresa. O prefeito e seus homens entraram em pânico. Decidiram que a história de um desaparecimento misterioso seria menos prejudicial que um homicídio culposo. Enterraram-na nas fundações de uma obra municipal que estava em andamento, a nova ala do hospital, ironicamente. E o doutor Almeida? Perguntou Augusto. Como ele soube? O próprio Antônio contou a ele 2 dias depois, explicou Teresa. Para garantir seu silêncio, ameaçou expor o affair publicamente, destruindo não apenas a carreira de Henrique, mas também a memória de Sofia, que seria lembrada como uma destruidora de lares, uma mulher de moral questionável. E ele se encalou, concluiu Helena amargamente. Por um tempo, concordou Teresa. Aceitou o cargo em São Paulo em vez de Montevidéu. Trouxe-me e as crianças, tentou reconstruir nossa vida, mas nunca superou a culpa, o sentimento de covardia. Nos últimos anos, começou a escrever tudo, um relato completo do que aconteceu. Planejava entregar às autoridades, não importando as consequências, mas faleceu antes de fazê-lo, deduziu Augusto. Sim, confirmou Teresa, acariciando o pequeno caderno. Este é seu testemunho. Mantive-o guardado todos estes anos, incerta sobre o que fazer. Parte de mim queria proteger a memória de Henrique. Outra parte sabia que esta verdade precisava vir à tona. Helena estendeu a mão hesitante. Posso? Teresa entregou-lhe o caderno. É seu direito saber. Sofia merece justiça, mesmo tardia. Enquanto Helena folheava o caderno com mãos trêmulas, Augusto observou Teresa com uma pergunta silenciosa nos olhos. Não me olhe assim, jovem, disse a idosa com um sorriso triste. Sim, eu sabia do affair. Uma esposa sempre sabe. Sofri em silêncio, esperando que fosse apenas uma fase. Quando soube da verdade completa, anos mais tarde, já havia perdoado tanto Henrique quanto Sofia.
O verdadeiro culpado era o sistema que transformava amores verdadeiros em tragédias. As horas seguintes foram intensas e emotivas. Helena leu trechos do testemunho de Henrique em voz alta, ocasionalmente interrompida por lágrimas. O relato era detalhado e angustiante. Um homem atormentado pela culpa, pela covardia, pelo amor perdido. Quando finalmente se despediram, já era noite. Teresa entregou o caderno e as cartas a Helena. Faça o que achar certo, disse a idosa. Antônio Vieira já faleceu há anos, assim como seus cúmplices. Não há mais ninguém para punir, apenas uma verdade para ser revelada. No caminho de volta para Santa Clara, Helena e Augusto permaneceram em silêncio por longos trechos, cada um absorvendo o peso das revelações. O mistério estava resolvido, mas a justiça ainda parecia distante. "O que pretende fazer?" perguntou Augusto finalmente, enquanto as luzes da pequena cidade apareciam no horizonte. Helena contemplou o caderno em seu colo, a última conexão tangível com duas pessoas que se amaram contra todas as probabilidades. "Completar meu livro", respondeu ela com determinação. "Contar a história verdadeira de Sofia Amaral, não como uma mulher que desapareceu, mas como uma artista visionária cuja luz foi prematuramente apagada. E então levarei essas evidências às autoridades. Isso pode reabrir feridas antigas na cidade", ponderou Augusto. "Algumas feridas precisam ser reabertas para cicatrizar corretamente", respondeu Helena. "Santa Clara precisa enfrentar seu passado." O carro estacionou em frente à biblioteca municipal. Era tarde, mas uma luz fraca ainda brilhava na janela da seção principal, um farol solitário na noite, assim como o diário de Sofia havia sido um farol atravessando décadas de silêncio. "Você me ajudaria?" perguntou Helena, voltando-se para Augusto. "A contar essa história corretamente?" Augusto sorriu, sentindo que sua conexão com aquela história, com Helena, com a própria biblioteca, havia sido predestinada de alguma forma. "É para isso que existem os guardiões de memórias", respondeu ele, estendendo a mão para segurar a dela. Naquela noite, enquanto a cidade dormia alheia às revelações que em breve sacudiriam suas fundações, duas almas conectadas pelo fio invisível da verdade começaram a planejar como honrar uma terceira, cuja vida fora interrompida, mas cuja história sobreviveu, aguardando pacientemente nas páginas de um diário o momento certo para vir à luz. 3 meses depois, em uma tarde ensolarada de outono, uma pequena multidão se reuniu no cemitério municipal de Santa Clara. Após exaustivas investigações forenses que confirmaram o relato de Henrique Almeida, os restos mortais de Sofia Amaral finalmente recebiam um funeral digno. Clarice, agora, uma senhora de 55 anos, permanecia silenciosa diante do caixão da mãe que mal tivera tempo de conhecer. Ao seu lado, Helena segurava sua mão, 2 gerações unidas no luto e na cura. A notícia da descoberta havia causado comoção na pacata Santa Clara. O livro de Helena, publicado semanas antes com o título A Artista Silenciada, Sofia Amaral e a Conspiração do Silêncio, tornara-se um fenômeno nacional, revelando não apenas a história de um crime encoberto, mas também a obra artística pioneira de Sofia, resgatada do esquecimento. Augusto observava a cerimônia de longe, consciente de seu papel como catalisador daquela história. Como guardião da seção das memórias, havia quebrado regras, mas honrado o verdadeiro propósito daquele acervo: permitir que as vozes do passado pudessem ser ouvidas quando o mundo estivesse pronto para escutá-las. Após a cerimônia, Helena aproximou-se dele com um pequeno volume encadernado em suas mãos, o diário de Sofia, que havia sido temporariamente removido do acervo para a investigação.
Ele pertence à biblioteca agora, disse ela, devolvendo-o a Augusto, para que outras pessoas possam conhecer sua voz. Tem certeza? Perguntou ele surpreso. É uma lembrança preciosa da sua avó. Helena sorriu, um sorriso que carregava tanto tristeza quanto paz. Sofia não escreveu para ser lembrada apenas pela família. Ela escreveu para ser ouvida pelo mundo. Este é o lugar dela. Naquela noite, após recolocar o diário em seu lugar, na seção das memórias, Augusto refletiu sobre como um único volume havia mudado tantas vidas, incluindo a sua própria. Sua relação com Helena, inicialmente profissional, havia florescido em algo mais profundo durante os meses de investigação compartilhada. Enquanto fechava a porta da sessão secreta, pensou em todas as outras histórias que aguardavam nas estantes, vidas interrompidas cujas vozes ainda ecoavam nas páginas amareladas, aguardando o momento certo para serem ouvidas. No dia seguinte, a primeira edição do jornal local Desde o Funeral trazia uma manchete que finalmente fazia justiça. Sofia Amaral, artista, visionária, mãe, a verdade que Santa Clara tentou enterrar. Abaixo, uma fotografia de Sofia sorria para a eternidade, seu espírito finalmente livre do silêncio imposto por meio século de mentiras. E nas profundezas da biblioteca municipal, entre sombras e luz filtrada, os diários continuavam a guardar seus segredos, aguardando pacientemente por novos guardiões que entendessem o verdadeiro poder das palavras, o poder de transcender a morte, de conectar gerações e de, eventualmente, revelar verdades que nenhuma conspiração poderia silenciar para sempre. Cada diário guarda um amor, uma paixão, um mistério. Quer descobrir mais? Comente mais histórias para desvendarmos juntos outros segredos da biblioteca.